Então, boa tarde a todos e a todas que já estão por aqui. É um prazer ter vocês aqui para mais uma palestra do 8º ano da série Conversas Neuromusicais, que é um projeto de extensão do Grupo Neuromúsica na UFBC. E o nosso convidado de hoje é o Mauro Ursini Windholz, o doutorando do programa de musicologia da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O Mauro é bacharel em composição pela Unesp, ele tem um mestrado em música pela UFRJ e um segundo mestrado em artes pela Universidade de Princeton. Ele atua como pesquisador nas áreas de teoria da música e cognição musical, com interesse principal nos estudos dos potenciais expressivos da harmonia. E é esse o tema da palestra dele hoje. Então, antes de passar a palavra para você, Mauro, só queria pedir aí para o pessoal que está acompanhando a palestra para manter os microfones desligados durante a palestra, mas fiquem à vontade para, depois da palestra, abrirem os seus microfones, abrirem o vídeo e interagirem diretamente aí com o Mauro para fazer suas perguntas. E durante a palestra, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, que após a fala, a apresentação do Mauro, a gente passa essas perguntas para ele também, certo? Então, Mauro, mais uma vez aí, obrigada por ter aceitado o convite para participar aí das conversas neuromusicais, e eu passo a palavra para você, então. Obrigada. Bom, olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Tenille, pela apresentação. Muito obrigado a Patrícia também e ao grupo de Música e Neurociência da UFABC pelo convite. Uma grande alegria estar aqui dando essa palestra. Esse ciclo de palestras tem convidados incríveis, né? Muito legal estar nesse hall aí de pesquisadores tão bacanas. Eu vou compartilhar minha tela, eu tenho slides para mostrar. Já vou começar o compartilhamento. Todos estão vendo os slides. Se tiver algum problema, alguém me avisa. Vou começar a apresentação. Bom, então, a minha palestra hoje se chama Harmonia e Expressão em Contexto Estilístico. O título está um pouco diferente do material de divulgação que vocês viram. Aquele título eu bolei já tem alguns meses e desde então a pesquisa foi se detalhando e especificando, e acho que agora esse título está refletindo melhor como é que está o meu trabalho. E, bom, como a Tenille já falou, eu sou doutorando do programa de musicologia da Universidade de Princeton, em New Jersey, lá nos Estados Unidos, e eu também sou membro do Music Cognition Lab, na mesma universidade, que é dirigido pela professora Elizabeth Margulis, e onde são desenvolvidos vários trabalhos acerca de música e cognição e teoria da música também. E eu estou caminhando por os meus últimos últimos 2 anos de doutorado, e eu vou basicamente fazer um resumo do trabalho que eu estou desenvolvendo lá e do que eu planejo para minha dissertação. Lá eles chamam de dissertação de doutorado, numa tradução mais literal. Qual que é o meu plano para os próximos 2 anos, e vou também relatar alguns experimentos que estão em fase de desenho e desenvolvimento, e eu até, ao final da palestra, na sessão de discussão, vou estar aceitando sugestões e feedback. Eu agradeço também se alguém tiver alguma coisa nesse sentido. Então, um breve outline dessa palestra. Eu vou começar com o pano de fundo dessa pesquisa, falando da literatura e de estudos em música e emoção, e aí especificamente da expressividade da harmonia, que é o meu foco. Depois eu vou falar sobre a abordagem das emoções construídas, que desempenha um papel importante na minha pesquisa. Vou fazer um panorama dessa abordagem que vem sendo desenvolvida nas últimas décadas no campo da psicologia e da neurociência. Falar da relevância dessa abordagem para a pesquisa em música e emoção, e como ela
ressalta a importância dos estilos musicais, né, nesses estudos, e que é central para o meu trabalho. Depois eu vou introduzir as minhas questões de pesquisa, que norteiam a minha investigação. Vou explicar para vocês um plano de experimentos que estão sendo desenvolvidos, e depois vou dar um panorama desses experimentos e detalhar um de cada vez. Depois são 2 experimentos que estão sendo desenvolvidos, e vou concluir, fazer uma conclusão ao final, falando das potenciais implicações e a potencial relevância desse projeto de pesquisa. Então, partindo para o pano de fundo dessa pesquisa, falando assim historicamente sobre a relação entre música e emoção, em música ocidental e na teoria da música ocidental, na estética da música ocidental, essa associação entre música e emoção sempre esteve presente. Tem um capítulo do Cook e Deben no Handbook of Music and Emotion, de 2010, que eles traçam um panorama bastante detalhado dessa associação entre música e emoção a partir do Renascimento, mas também indo atrás até a Antiguidade, na Grécia Antiga. Então, é uma associação que sempre foi feita na música ocidental. E, mais recentemente, pesquisas em música e emoção no campo da psicologia e da cognição musical cresceram dramaticamente. Um livro do Patrick Juslin, que é um dos maiores autores nesse campo, saiu recentemente, fazendo um grande panorama de toda essa literatura. E esse corpo de pesquisa vem trazendo insights empíricos a esse ramo que tradicionalmente era discutido só em um campo especulativo, filosófico e teórico. E eu menciono só alguns resultados que são relevantes para a minha discussão aqui, que vêm dessas pesquisas, que é que ouvintes, tanto ouvintes músicos quanto ouvintes sem treinamento musical, frequentemente valorizam música pelo seu potencial emocional e veem emoção como um aspecto importante expressado por música. E, bom, aí eu gostaria de me dirigir a uma hesitação que muitas vezes alguns músicos e alguns pesquisadores têm em falar sobre música em termos emocionais. Tem uma tradição filosófica e teórica sobre a inefabilidade da música. Tem o livro famoso do filósofo Vladimir Yankelevich, que é Música e o Inefável, e tem também uma citação famosa do Stravinsky, que ele diz que música, em essência, não expressa absolutamente nada. Esse é um sentimento que, às vezes, é ecoado por músicos e teóricos, e eu, como músico, né, apesar de não exercer muito a performance musical recentemente, eu me identifico, às vezes, com esse tipo de hesitação, e eu acho compreensível, mas eu acho que essa literatura e esse corpo de pesquisa ajuda a gente a entender como que os ouvintes se relacionam com música, qual que é o sentido que ouvintes, por vezes, dão para a música. Então, a ideia aqui não é fazer nenhuma essencialização de que música é emoção ou algo do tipo, é uma forma da gente descrever os efeitos da música nos ouvintes e uma forma da gente investigar esses efeitos. E prosseguindo, então, e falando do meu interesse específico, que é a expressividade da harmonia, que é o que eu venho me interessando desde o meu mestrado, e eu posso resumir esse interesse com essa questão, como que diferentes combinações de frequências periódicas, ou seja, notas musicais, impactam ouvintes. Então, eu estou adotando um entendimento bastante amplo do que é harmonia, né, que é basicamente as diferentes combinações e formas de organizar as notas musicais. E explicando por que eu tenho esse foco na harmonia, por vezes focar em harmonia recentemente às vezes é alvo de críticas, como sendo um modo um tanto eurocêntrico de se investigar a música e teoria da música, e existem razões importantes para isso, mas eu acho que ainda
se justifica o estudo da harmonia em teoria e cognição musical. Um ponto que eu saliento é que foi sugerido pelo Gary Tomlinson no livro dele de 2015, em que ele sugere que o uso de alturas discretas, ou seja, notas musicais, a tradução do termo em inglês, né, que seria discrete pitch, traduzindo literalmente, pode ser alturas discretas. Ele afirma que o uso de alturas discretas em música não possui paralelo na linguagem, mesmo se referindo a linguagens tonais. Então, seria para o Tomlinson, é um diferenciador fundamental de música com relação à linguagem. Tem um artigo do Patrick Savage e colegas, de 2015, no qual eles analisaram um corpus de músicas do mundo inteiro, de culturas as mais diversas, procurando identificar quais seriam as características musicais que perpassam todas ou a grande maioria dessas culturas da amostra deles. Eles identificam alturas discretas como um dos universais estatísticos, que é o termo que eles usam para não só dizer como se fosse um universal absoluto, mas é um universal estatístico que eles identificaram na amostra deles. Então, as alturas discretas são um parâmetro que permeia músicas ao redor do mundo e através de muitas culturas. E tem uma lacuna no campo, ao meu ver, que eu vou me estender mais para frente, que pesquisas em cognição musical têm grande parte focado em um único estilo de harmonia, a saber, música clássica, especialmente pesquisas relacionadas à emoção e à expressividade da harmonia. Então, tudo isso para dizer que a gente ainda entende pouco sobre como esse parâmetro musical central é entendido por ouvintes e como afeta esses ouvintes. E, por outro lado, o foco da minha pesquisa também é em expressão de emoção, ao invés de indução de emoção. Essa é uma separação que é feita no campo de música e emoção. Nem todos os autores fazem essa separação desses dois processos, mas a maioria das pesquisas separam. E o que se quer dizer com isso, basicamente, a expressão de emoção em música é aquela emoção que o ouvinte percebe na música, versus a indução da emoção, que seria a emoção que o ouvinte próprio sente ao escutar música. Então, por exemplo, esse processo pode não ser sempre idêntico, né? Um ouvinte pode perceber que uma música expressa tristeza, mas ele próprio não sente tristeza ao ouvir. Ele pode, pelo contrário, sentir uma emoção muito positiva ao ouvir uma música profundamente melancólica. E só uma citação de dois autores de peso no campo de música e emoção, falando sobre a separação desses dois processos. Então, o Zeitner e o Irola afirmam que essa distinção não só é conceitualmente plausível, há também evidências crescentes para sugerir que estes dois modos de resposta emocional podem ser diferenciados empiricamente. Há também evidências de que expressão de emoção em música é menos subjetivo que indução, é um processo menos individual e menos subjetivo, então facilita um pouco a investigação empírica. E a gente também pode pensar no entendimento de como música expressa a emoção como um primeiro passo para entender como ela afeta o ouvinte e o que o próprio ouvinte vai sentir ao ouvir essa música. E sobre a expressividade de harmonia especificamente, a literatura do campo de música e emoção já traz alguns resultados. A gente tem essa tabela aqui, que é um resumão de características musicais usadas para expressar 5 emoções diferentes, baseado em uma série de estudos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, exemplos até triviais, né, uma emoção como felicidade é expressada por modo maior, harmonia simples e consonante, quartas e quintas justas, que já fica um pouco mais específico. Raiva, por exemplo, é expressada por atonalidade, dissonância. Então, já existem alguns achados empíricos a respeito disso, mas vocês podem notar que são termos um pouco gerais e amplos para descrever a harmonia, né? Para quem estuda a teoria da música, a gente sabe que o nível de detalhamento
para descrever harmonia é muito específico e muito mais detalhado. Então, ainda os resultados que a gente tem hoje ainda são nesses termos meio gerais de modalidade, consonância e dissonância. E outra lacuna importante, e que é o ponto central do meu trabalho, é que essa literatura tem investigado principalmente música clássica. Tem um artigo de revisão do Ierola e Vuskoski, onde eles apontam esse viés dos estudos em música e emoção para a música clássica e também para a música sinfônica de trilha sonora de filmes, né? Então, o campo predominantemente tem olhado para esses estilos. E pesquisa sobre harmonia e emoção, por sua vez, frequentemente apresentam estímulos harmônicos como que existindo em um vácuo, retirado de qualquer contexto estilístico, ou no contexto de música clássica realmente. E não tirando o mérito de nenhum desses trabalhos, obviamente, e eu pessoalmente acho que existe um valor em estudar estruturas musicais e harmônicas fora de contexto, mas é uma lacuna que existe no campo hoje. Frequentemente, estudos de harmonia e emoção focam em variáveis como tensão e relaxamento, alguns estudos aí de exemplos citados, e a gente também poderia argumentar que tensão e relaxamento pode ser um parâmetro mais relevante para a música clássica. A gente aqui do Brasil, muitas vezes, muitos de nós talvez conheçam o trabalho do José Miguel Wisnik, que ficou bastante famoso, o livro O Som e o Sentido, que ele levanta essa hipótese de que a música tonal ocidental, ela dá um destaque especial para esse jogo de tensão e relaxamento, de modo a causar uma direcionalidade temporal no seu discurso musical, que ele não encontra em outras músicas, que ele chama de músicas mais ritualísticas e que teriam uma temporalidade mais cíclica. E tem evidências de um estudo de Vaughan e Hughes também, de 2019, um estudo empírico, que sugere que expectativas musicais, que são intimamente relacionadas com tensão e relaxamento e com emoção, elas são mais importantes para a escuta de música clássica em oposição à música rock, que foram os dois estilos que eles investigaram nesse estudo. Isso é uma lacuna no campo que limita o nosso entendimento de como combinações de notas, né, esse entendimento amplo de harmonia que eu adoto, como essas combinações são expressivas. Introduz um viés de um único estilo na avaliação da expressividade da harmonia e se baseia em estereótipos harmônicos de um único estilo, ou às vezes sem considerar nenhum estilo, por vezes. E a gente pode discutir essa lacuna, essa limitação à luz da abordagem das emoções construídas, que é uma abordagem que tem ganhado popularidade no campo da psicologia e da neurociência nas últimas décadas, e que eu acho que dá um forte embasamento teórico para essa importância de se estudar outros estilos em música. Eu vou entrar agora, dar um rápido panorama dessa abordagem das emoções construídas e o papel que ela tem na minha pesquisa. Então, essa abordagem, ela vem principalmente do trabalho da psicóloga e neurocientista Lisa Feldman Barrett. Tem um artigo de 2017 que faz um resumão da teoria dela, e que é baseado em décadas e décadas de estudos empíricos sobre emoção. E, basicamente, enfatiza a importância dos contextos das experiências emocionais, e salienta que categorias emocionais não são essências, mas são conceitos humanos basicamente aprendidos e dependentes de cultura. E essa abordagem vem, de certa forma, em oposição a uma outra abordagem que era hegemônica até o surgimento da teoria das emoções construídas, que é a teoria das emoções básicas, que também, falando muito rapidamente, foi principalmente elaborada pelo psicólogo Paul Ekman, e que defende que existe um núcleo de 5 ou 6 emoções que seriam básicas e universais, seriam emoções que são discretas, diferentes entre si, que possuem um fundamento neurológico e caminhos neurológicos específicos,
e a abordagem das emoções construídas vem se contrapor a essas afirmações. Eu vou tocar esse trechinho dessa palestra da Lisa Feldman Barrett, que eu acho que dá uma resumida nessa abordagem e ilustra bem os pontos principais. Então, vamos assistir. Instead, what we see when we look at the data is that variation is the norm. And to show, here, I'll just show you what I mean. So if you were looking at this person's face, how does she look to you? What emotion does she seem to be expressing? Sadness? She's sneezing, not even an emotion at all? Smelling something good. So usually, usually people see her as tired or as grieving or as about to cry, sad. Actually, this is my daughter Sophia experiencing what I can only describe to you as a profound and deep sense of pleasure at the Chocolate Museum in Cologne, Germany. And this little sweetheart is also experiencing a profound sense of pleasure. The lesson here is that people move their faces in many different ways during the same emotion. Now, if we were to only look at this little guy's eyebrows up to his eyes and nose, these facial actions actually are very reminiscent of the presumed expression for anger. So, for example, this face is often seen as angry. Does anybody actually know who this is? Jim Webb. This is actually Jim Webb when he won the senatorial race in Virginia, which returned the Senate to Democratic control. This victory returned the Senate to Democratic control. Sorry, I was just having a moment there. And so without context, we see his face as communicating anger because actually this face symbolizes anger in our culture. Bom, então, perdão. Desculpem pelo áudio e legendas em inglês, eu não consegui configurar as legendas em português desse vídeo. Mas, basicamente, ela está mostrando como que o contexto determina bastante de como a gente identifica emoção em um rosto, e a literatura da teoria das emoções básicas se baseia muito em expressões faciais e, na grande maioria das vezes, descontextualizadas, né? Só um rosto descontextualizado. Então, essa é a oposição que ela faz a essa teoria. E, bom, o que a abordagem das emoções construídas fala sobre como as pessoas experimentam emoção e afeto é que o que poderia ser considerado como universal em humanos sobre afeto seria somente esse espaço bidimensional que vocês veem nessa figura, que na horizontal representa níveis diferentes de valência, ou seja, de positivo versus negativos, e na vertical níveis diferentes de energia ou excitação, ou seja, agitado versus calmo. E as categorias que vocês veem aqui mapeadas nesse espaço seriam, em grande medida, aprendidas e dependentes da cultura. Então, basicamente, é isso que a teoria diz. E, falando especificamente da relevância dessa abordagem para pesquisas em música e emoção, tem um artigo do Céspedes Guevara e Erola, de 2018, no qual eles defendem essa abordagem para o campo da música e emoção. Eles salientam que os contextos da escuta musical necessitam ser investigados, as experiências prévias dos ouvintes têm um papel importante nos novos episódios emocionais. Aí uma citação que é relevante para o meu trabalho, dizem os autores: a experiência de ter uma emoção e a experiência de perceber uma emoção em outra pessoa ocorre quando o conhecimento top-down, derivado de experiências emocionais prévias, é rapidamente combinado com informação sobre a situação presente, informação sensorial do nosso próprio corpo ou do comportamento da outra pessoa.
E a gente pode argumentar que estilo e gênero musicais são um componente fundamental desse conhecimento top-down que o ouvinte traz para um novo episódio de escuta musical e que compõe esse contexto dessa experiência de escuta. E estilo pode ser visto como nada mais que um depósito dos padrões replicados nele encontrados, que é o que sugerem Sears e Forrest em um artigo recente, que é uma visão bastante tributária do Leonard Meyer, que um autor importante sobre música, emoção e sobre estilo. E a gente tem já uma literatura robusta em percepção de alturas, que tem demonstrado que a hierarquia entre as notas musicais e suas correspondentes expressões dependem, em parte, do aprendizado estatístico da frequência de ocorrência das diferentes notas musicais em diferentes estilos. Então, diferentes estilos possuem diferentes padrões de ocorrência de notas que são aprendidos por ouvintes por exposição e, por sua vez, esses diferentes padrões geram diferentes experiências emocionais. E, dessa forma, a familiaridade de um ouvinte com um estilo pode determinar as experiências emocionais proporcionadas pelo mesmo e, no caso específico, da percepção de alturas e percepção de harmonia. E algumas evidências nesse sentido, o artigo que eu já mencionei, da Vulvan e Hughes, onde eles apresentam evidências de que ouvintes têm diferentes expectativas para diferentes acordes, dependendo do estilo. Então, no estudo deles, eles compararam rock e música clássica, e eles verificaram que quando um estímulo em estilo de rock era tocado, um acorde alvo de bemol 7, né, pensando em números romanos, para quem sabe números romanos para harmonia, um acorde de bemol 7 era muito mais esperado e entendido como combinando com o contexto anterior, do que quando esse contexto era um trecho de música clássica. E a gente tem também uma literatura já grande de estudos de corpos em harmonia, e alguns desses estudos comparando o vocabulário harmônico de rock e música clássica, e também outros estilos, e eles salientam importantes diferenças nesses vocabulários, e eu destaco algumas aqui. O artigo do De Klerk e do Temperley, de 2011, eles reportam que as fortes assimetrias de movimento de fundamental encontradas em música da prática comum são notavelmente ausentes em rock. Então, o que eles querem dizer com isso, basicamente, é que em música clássica, as sequências de acordes são muito mais determinadas do que em um estilo como rock, no qual um acorde tem mais possibilidades de ir para outros acordes diferentes. E um exemplo muito típico é que, por exemplo, em música clássica, um acorde de dominante ou um acorde 5 praticamente sempre vai para um acorde de 1 ou 6, acordes de tônica. Enquanto que em rock não tem esse requerimento rígido. Um acorde de dominante pode ir para um acorde de subdominante, acontece muito frequentemente de um acorde de 5 ir para um acorde de 4. Enfim, essa é só um exemplo, né? Existem outras diferenças interessantes. Tem um artigo do White e Queen, de 2018, em que eles analisam alguns corpora diferentes de música clássica e música popular, e fazem uma análise muito profunda desses corpora, e eles salientam que diferentes estilos musicais possuem diferentes funções harmônicas, ou seja, que a divisão tríplice da teoria musical ocidental em dominante, subdominante e tônica nem sempre se aplica perfeitamente a outros estilos musicais, apesar desses outros estilos também se basearem em acordes com terças e escalas diatônicas. E tem também um artigo que eu já mencionei, do Sears e Forrest, em que eles apontam diferenças importantes nas progressões características de música clássica versus música rock. E então, a gente vê que tem se acumulado um corpo de evidências mostrando diferenças importantes nesses estilos de harmonia. E uma coisa que ainda falta é
estudar os resultados expressivos dessas diferenças harmônicas entre esses estilos. E eu trago mais algumas referências para salientar essa importância do estilo musical. Teve um artigo de Thompson e colegas desse ano mesmo, onde eles ressaltam que pesquisas em cognição musical frequentemente negligenciam o que eles chamam de sensibilidade à fonte de ouvintes durante a apreciação musical. Sensibilidade à fonte seria, a definição dos autores envolve identificar e envolver-se com as causas e contextos do fazer musical, incluindo os atributos pessoais de músicos e o contexto sociopolítico, histórico e cultural do fazer musical. E eles ainda mencionam que décadas de pesquisa têm apresentado trechos musicais a ouvintes como se em um vácuo. No entanto, as suposições de ouvintes sobre a fonte destes materiais colorem aspectos fundamentais de suas experiências. E a gente pode entender estilo como um componente importante dessas suposições, causas e contextos, né? Um ouvinte muitas vezes escuta uma música já com suposições sobre qual que é o estilo, o gênero dessa música, e isso já determina como ele vai experimentar essa música. Tudo isso para reforçar e para dizer que há uma necessidade de se levar em conta diferentes estilos em pesquisa sobre música, harmonia e emoção. E, bom, com toda essa discussão em mente, eu passo para as questões de pesquisa que estão norteando o meu trabalho atualmente. Então, com base em toda essa discussão, a gente poderia levantar uma questão como: será que diferentes estilos de harmonia proporcionam diferentes expressões emocionais? Nos últimos anos, o campo de música e emoção tem, aos poucos, se voltado para estilos diferentes e tem se perguntado se estilos diferentes teriam emoções características e que são diferentes entre estilos. E a gente pode fazer essa pergunta especificamente para o parâmetro da harmonia. E aqui eu faço um esclarecimento terminológico sobre estilo e gênero. Muitas vezes esses dois termos são usados de forma equivalente, só que existe em musicologia e teoria da música, existe uma distinção entre esses dois termos, e essas duas referências aqui fazem uma discussão dos dois termos, e eu extraí essa distinção que eu coloquei aqui no slide. Eu entendo nessa pesquisa que estilo se relaciona ao poético, né, do fazer e da técnica e da criação musical, e gênero se relaciona ao estésico, do perceber e do apreciar. E lógico que existem outros modos de se definir e distinguir esses dois termos, mas eu uso essa distinção no meu trabalho. E isso pode suscitar a hipótese de que um estilo de harmonia leva à percepção de um gênero musical e possivelmente as suas correspondentes possibilidades expressivas e emocionais. E a gente, então, pode colocar uma outra questão, que será que um estilo de harmonia evoca o seu gênero correspondente? Ou seja, será que um ouvinte reconhece um gênero só a partir do seu estilo harmônico? E se a gente investigar a segunda questão, a gente pode estar mais preparado para investigar a primeira. Se ouvintes reconhecem expressões emocionais características de um estilo harmônico, isso pode estar relacionado ao reconhecimento do próprio gênero em um estilo harmônico. Então, eu vou propor dois experimentos comportamentais para investigar cada uma dessas questões. E outra questão que se coloca é o papel do treinamento musical nesse processo. Existe um senso comum também entre músicos e entre pessoas que trabalham com música, de que a atenção à harmonia é principalmente um atributo do ouvinte treinado. E existem algumas evidências já nesse sentido. Esses estudos citados aqui, eles sugerem que ouvintes com treinamento musical são mais consistentes nas suas avaliações de tensão e relaxamento em estímulos musicais ou de expressões emocionais em estímulos harmônicos musicais também. Então,
investigar o efeito do treinamento também estaria de acordo com a abordagem das emoções construídas, né? No artigo que eu mencionei do Guevara e Erola, eles recomendam, entre outras coisas, dados qualitativos sobre a perspectiva do ouvinte e avaliação de contexto cultural. E avaliar o treinamento, a experiência do participante de um experimento com treinamento musical formal estaria dentro dessas recomendações. Então, os meus experimentos também vão investigar o efeito de treinamento musical. E, bom, agora eu passo a detalhar o meu plano de experimentos que eu pretendo realizar nos próximos 2 anos. Então, um panorama geral, são 2 experimentos que eu estou propondo. O primeiro experimento vai investigar se a harmonia por si só é capaz de evocar o gênero correspondente. E o experimento 2 vai investigar se estilo de harmonia por si só expressa as emoções específicas de um gênero, se referindo às 2 questões de pesquisa que eu coloquei. E os 2 experimentos vão investigar o efeito do treinamento musical formal nestes processos. Então, para fazer esses experimentos, eu preciso isolar o parâmetro do estilo de harmonia, e uma forma de fazer isso é através de reharmonizações de melodias segundo diferentes estilos, que foi uma tática utilizada em um estudo recente do Athanasopoulos, eu não sei pronunciar esse nome, vocês me perdoem, mas nesse estudo eles investigaram a expressão emocional de algumas melodias reharmonizadas segundo diferentes estilos, e eles não estavam tão interessados no efeito do estilo musical, mas mais no efeito da cultura do participante. Foi um estudo transcultural, e eu pretendo utilizar uma tática similar, com estímulos parecidos, e eu vou criar para esses 2 experimentos 2 conjuntos de estímulos. Um conjunto que eu chamo de estímulos harmônicos, que vão ser diversas melodias harmonizadas segundo 6 estilos diferentes, com timbre, ritmo, andamento, dinâmica e articulação constantes. Eu vou tocar alguns exemplos para vocês em breve. E o que eu chamo de estímulos completos, que são as mesmas melodias harmonizadas segundo os mesmos 6 estilos, só que com as características estilísticas mais completas, com timbres e ritmos e etc. característicos. Então, é como se o estímulo completo funcionasse como uma condição controle e o estímulo harmônico funcionasse como uma condição de tratamento, e eu vou procurar avaliar se o estímulo harmônico por si só também é identificado com gêneros e emoções similares, assim como, ou em que medida esse efeito é diferente entre o estímulo harmônico e o estímulo completo. E os estímulos vão ser criados usando o software Logic Pro, que possui bibliotecas de instrumentos e timbres de muita qualidade, e dá para você emular um estilo musical só com as bibliotecas do Logic com uma certa fidelidade. E os materiais que eu vou usar nos dois experimentos vão ser essas 11 melodias listadas aqui ao lado, arranjadas em estímulos harmônicos e estímulos completos, de acordo com os seguintes 6 estilos: hip hop, pop, rock, country, clássico e jazz. E os estilos foram escolhidos baseado em um estudo recente que foi feito com participantes alunos de Princeton, que serão os participantes pretendidos do meu experimento. E esse estudo recente verificou que os alunos têm diferentes níveis de preferência e familiaridade por estes gêneros. E então eu vou estar observando o efeito dos gêneros em diferentes níveis de familiaridade que os ouvintes têm com eles. E as melodias que eu selecionei são 2 melodias para cada estilo, uma em modo maior, outra em modo menor, exceto o country, que um estudo de corpus do The Clerk sobre country encontrou que música country quase nunca está em modo maior, então, do ponto de vista estilístico, não faria sentido ter country em modo menor. E as melodias foram selecionadas para serem pouco reconhecíveis para os participantes, e vocês estão vendo que várias dessas melodias são brasileiras, e
como os meus participantes pretendidos vão ser alunos de Princeton, eu espero que essas melodias não sejam muito conhecidas por eles e eles não vão fazer nenhuma associação com base em reconhecer a melodia. E aqui alguns exemplos de estímulos harmônicos que estão sendo criados. A gente tem aqui, por exemplo, uma melodia originária de rock, harmonizada segundo um estilo clássico. E aqui a mesma melodia harmonizada segundo jazz. E temos aqui uma melodia clássica harmonizada segundo rock. E aqui uma melodia clássica harmonizada segundo pop. Depois, acho que não vai sobrar tempo, não sei se eu vou conseguir tocar mais exemplos para vocês, mas vamos seguir em frente. Então, entrando em detalhe em cada um dos experimentos, o primeiro experimento, os participantes vão escutar os estímulos tanto harmônicos quanto os completos e vão ser solicitados a identificar o gênero percebido. Os participantes, como eu mencionei, vão ser alunos de Princeton e eles vão responder ao questionário Gold MSI, que é um questionário desenvolvido para avaliar habilidades e experiências com treinamento musical. E eles serão divididos em com treinamento e sem treinamento. E a hipótese para esse experimento é que participantes com treinamento terão melhor performance na identificação do gênero dos estímulos harmônicos do que participantes sem treinamento. E os dois grupos vão ter uma performance similar com os estímulos completos. E isso já foi sugerido por uma pilotagem informal que eu fiz com alguns desses estímulos. Então, a gente espera encontrar um efeito significativo de treinamento musical. E os estímulos completos não foram pilotados, eles ainda estão sendo criados, mas eu imagino que identificar o gênero de um estímulo com características estilísticas completas é uma tarefa razoavelmente trivial, tanto para músicos quanto para não músicos. E o experimento 2, por sua vez, vai ser uma tarefa similar, só que ao invés de identificar o gênero, os participantes vão ser solicitados a avaliar os estímulos em 12 termos emocionais, em uma escala de 1 a 5. Então, os termos que vão ser utilizados estão aqui nessa figura aqui à direita. Foi uma escala emocional que eu montei baseada em diversos estudos de música e emoção, focando no aspecto da expressão de emoção em oposição à indução de emoção. Escalas muito parecidas com essa foram utilizadas em vários estudos e foram validadas por alguns estudos. E novamente, no experimento 2, os participantes serão alunos de Princeton, que também serão divididos com treinamento e sem treinamento. E a hipótese para esse experimento é que os participantes exibirão consistência significativa na atribuição de emoções aos estímulos, tanto harmônicos quanto completos, porém com maior consistência para os estímulos completos e entre os participantes com treinamento. Então, esse é basicamente o plano dos experimentos, e agora eu discuto rapidamente algumas potenciais implicações desse projeto. Então, como vocês puderam ver, esses experimentos não são tão diferentes de experimentos em cognição musical comuns, que vai ser com os participantes escutando os estímulos com headphone em uma sala com isolamento acústico e respondendo questões após de ouvir cada um dos estímulos. Mas eu argumento que levar o estilo em consideração é um passo importante
no sentido de abordar os contextos e a sensibilidade às fontes da apreciação musical. É uma forma de explorar as redes de significados mais amplas, nas quais a percepção de harmonia se insere, ao invés de entender essas estruturas harmônicas como tendo um sentido intrínseco ou por si só, fora de qualquer contexto, e é através do modo de apreciação da sensibilidade à fonte que o Thompson e colegas discutem. Esse plano de estudo permite avaliar a importância da harmonia na expressividade musical e o efeito do treinamento musical nessa importância. É possível que a gente observe que a harmonia é, de fato, um parâmetro saliente na percepção de gênero e emoção de ouvintes com diversos níveis de treinamento. Ou a gente pode observar que essa percepção, de fato, é mais importante para o ouvinte com maior experiência em treinamento musical formal. E isso seriam observações interessantes, interessantes de ter uma observação empírica, nesse sentido, diante do destaque histórico que a harmonia desfruta na teoria da música ocidental. É bastante notório, né, que o foco da teoria da música ocidental historicamente foi a harmonia, o estudo da harmonia, e com esse estudo eu espero poder avaliar se esse parâmetro da harmonia realmente é saliente e relevante até para o ouvinte sem treinamento musical, ou se ele de fato é mais a província do músico treinado e do músico experiente. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Nessa foto aí vocês veem os colegas do Laboratório de Cognição Musical lá do Departamento de Música de Princeton. Agradeço aos meus colegas que me apoiam muito em minha pesquisa, e ao laboratório e à Universidade de Princeton por também me apoiarem. E agradeço de novo enormemente o convite de participar dessa palestra. Muito obrigado pela Tenille, Patrícia e todos do grupo de Neurociência e Música da UFABC por promoverem esse evento. E é isso, muito obrigado. Aqui tem as referências desse trabalho, posso passar para quem quiser depois. E é isso, vou interromper o compartilhamento aqui. Legal, Mauro. Parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa. Você, de fato, está cobrindo várias lacunas aí, né? Acho que ficou bastante clara a nossa introdução aí, você encaminhou muito bem a sua apresentação, foi excelente. Assim. Vamos abrir para perguntas para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Fiquem à vontade para abrir câmeras, abrir microfones, ou colocar mesmo no chat, fiquem à vontade aí. Alguém pediu as referências, depois eu posso extrair o slide das referências em PDF e mandar, talvez, para a Tenille ou para a Patrícia. A gente pode colocar na descrição do vídeo também, né? Ok, perfeito. O vídeo fica disponível no YouTube. Eu extraio um PDF delas e mando assim que a gente terminar. Ótimo, legal. Bom, enquanto a gente aguarda aqui perguntas, eu tenho uma pergunta. Na verdade, em primeiro lugar, parabéns, Mauro, pelo seu trabalho. Eu acho que você amplia consideravelmente o escopo, né, da pesquisa nessa área, né, abrangendo aí outros gêneros musicais. Eu acho que isso é muito importante, de fato. Eu fiquei me perguntando aqui, enfim, né, lógico que na pesquisa a gente sempre tem, né, limites que a gente tem que estabelecer. E fiquei me perguntando o que estaria além desse limite, né? Qual que seria um passo adiante depois disso? Enfim, no seu trabalho você está levando em consideração música, basicamente música tonal, né? Continua sendo música ocidental, né? Você está ampliando o escopo, lógico, aí colocando uma série de gêneros que geralmente não aparecem nas pesquisas que a gente costuma ler. O que é muito bom, né? A gente ter essa ampliação, né, do foco, mas eu já estou pensando ali na frente, né? O que aconteceria, como é que seria, né, um passo seguinte? Como é que você
avaliaria a questão da percepção da harmonia em linguagens que não são tonais, né? Em linguagens que ainda usam a sobreposição de notas, né? Discretas, né? De alturas discretas, mas que não são tonais. Você tem alguma ideia, assim, você teria alguma sugestão? Você já pensou nisso? Evidentemente que sim, né? Queria ouvir um pouco de você. Claro, muito obrigado pela pergunta, e é exatamente isso. Essa não é uma pesquisa transcultural, é uma pesquisa com estilos musicais da cultura urbana ocidental, digamos assim, né? Esses termos são sempre controversos, mas vamos colocar assim, né? Estilos urbanos de sociedades industrializadas e etc. Na verdade, isso que você está falando, aquele artigo que eu citei, do Athanasopoulos, e que acho que talvez alguns de vocês leram, eles deram esse passo além já antes de fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Eles fizeram um estudo transcultural, eles pegaram populações do norte do Paquistão, duas populações não homogêneas do norte do Paquistão, e compararam com participantes do Reino Unido. E, bom, eles reportam, eles não reportam muitos resultados no que diz respeito ao estilo, mas eles reportam resultados importantes no que diz respeito ao modo. E eles verificaram que os participantes ingleses associaram, né, como é óbvio para a gente, eles associaram estímulos em modo maior com felicidade, estímulos em modo menor com tristeza, e que essa associação não aconteceu perfeitamente nas culturas do norte do Paquistão. Se eu não me engano, uma delas até fez uma associação que foi bastante oposta, né? A música em modo menor foi mais positiva do que a música em modo maior. Então, enfim, é um campo infinito, né, de pesquisa ainda. Infinito. Eu teria bastante interesse em comparar até participantes nos Estados Unidos com participantes no Brasil, poderia ser. Sim, com certeza. E uma coisa que também fiquei assim intrigada é porque uma melodia em si, ela carrega informação harmônica, né? Você não precisa ter os acordes dando suporte para você já inferir uma harmonia, né? Qual é a harmonia daquela melodia? Então, como é que seria a escolha, né, dessas melodias? Mesmo nesse artigo que você mencionou, né, que você não sabe como pronunciar o nome do autor e nem eu, como é que, assim, pelo que eu entendi, eles selecionaram, eram duas melodias, modo maior e modo menor, né? Que ainda são... Oi? Então, se você reparar, a melodia que eles usaram não tem terça nem sexta, né? Eu não cheguei a ouvir, eu li o artigo, mas não cheguei a ouvir as melodias, entendi. Eu passei um tempo ouvindo os estímulos deles, e eles tentaram fazer melodias que, isoladas, não teriam uma associação emocional, o que eu acho um pouco difícil de acontecer, mas foi o que eles tentaram fazer. Eles tentaram usar melodias neutras emocionalmente. Esse é um desafio, né? Eu achei muito curioso o resultado de uma dessas tribos, né? Justamente ter indicado que gostou da harmonização em tons inteiros, né? E, assim, eu achei muito bacana isso também, né? Que, para nós, também tem uma questão de contexto, né? Isso, quem está acostumado a ouvir também, mesmo na música ocidental, harmonias com harmonização em tons inteiros, eu vou achar lindo. Eu não vou achar feio isso, eu não vou achar que tem uma conotação estranha ou esquisita, né? Então tem muito da questão do contexto e da exposição, né? Que isso também você está controlando aí no seu estudo também. Isso é muito legal. Sim. A gente tem uma pergunta aqui. Desculpa te interromper, Mauro.
Só aproveitar que tem uma pergunta no chat aqui, super legal, do Lucas Anon. Foi apresentado estímulos de harmônicos clássicos ao som de um piano. A troca do instrumento, por exemplo, por uma guitarra, para realizar os harmônicos, há alteração na percepção dos ouvintes desse experimento? Isso foi um fator relevante para o delineamento do experimento? Ótima pergunta, Lucas. Sim, excelente pergunta. E, claro, na verdade, eu cheguei a considerar fazer um experimento com muito mais detalhamento em termos das características estilísticas. Eu poderia fazer um estímulo que é só harmônico, depois um estímulo que é só harmônico e tímbrico, depois um que é só harmônico e rítmico. Daria para fazer essa manipulação. Só que, enfim, seria um trabalho de produção de estímulos muito maior. Dependendo como o cronograma da pesquisa andar, eu ainda considero incluir algumas diferenciações nesse sentido, mas, por enquanto, o plano é focar nos estímulos harmônicos, e a escolha do timbre de piano foi que esses seis estilos selecionados, o piano é um instrumento bastante presente. É claro que o piano tem uma associação mais direta com a música clássica, mas em termos de escolher um timbre que fosse minimamente imediatamente associado a um estilo sobre o outro, a gente acabou optando pelo piano, porque ele está muito presente em todos esses estilos. Então, essa é a justificativa do uso do piano. Até cheguei a considerar usar Shepard tones, né, em algum momento, né, mas tem relatos de que eles são desagradáveis para o participante, tornam o experimento mais enfadonho. Então, a gente acabou optando pelo piano mesmo. E é algo que definitivamente tem que ser esclarecido e levado em conta na hora de analisar os resultados. Ótimo, a gente tem, acho que é mais um comentário aqui do Pedro Paulo Santos. Sempre achei difícil o conceito de estilo em música, mas compreendi bem melhor ao conhecer o conceito de Lacan, que basicamente dizer a quem você se dirige como uma forma de comunicar melhor um discurso. E vem também da psicologia. Adorei essa definição, por favor, me manda essa referência, que eu acho que eu vou ter que abordar ela no meu trabalho. Porque é isso, né? É a quem você se dirige, qual que é o contexto da pessoa, qual que é a experiência dela, a formação dela. E acho que parece que tem bastante a ver. Se puder me passar essa referência depois, eu agradeço. Onde que o Lacan discutiu isso? Legal. E até falando um pouco sobre isso, assim, o que você chama aí de sensibilidade à fonte, né? Eu não sei se você vai se basear no trabalho anterior, que você comentou que foi feito sobre a mesma população aí, os mesmos trechos musicais que você agora está harmonizando, mas justamente essa questão, né, da preferência e da familiaridade, né? Então, não sei se você vai fazer essas questões novamente para os seus participantes, ou como é que você vai, né, entender essa questão do que a gente está chamando aí da sensibilidade da fonte, né, desse contexto do participante, se talvez, sei lá, às vezes não gosta de jazz, ou tem uma preferência sobre algum outro tipo de estilo musical, alguma coisa do tipo, ou familiaridade mesmo, né? Então, se você vai fazer essas perguntas também, né? Isso eu não mencionei porque eu ainda não sei como que eu vou analisar esses dados, mas eu planejo incluir um questionário de preferência musical no experimento, que é um questionário que chama STOMP-R. Agora eu esqueci os autores que desenvolveram ele, mas foi um questionário desenvolvido para avaliar a preferência musical de diversos gêneros. E esse foi o questionário que esse estudo anterior aplicou. E esse estudo não investigou os efeitos de familiaridade e preferência, mas eles
a autora disponibilizou esses dados para mim, e eu me baseei neles para selecionar os estilos, e eu pretendo também coletar a preferência dos participantes do estudo. Vai ser uma análise complicada, porque se fosse para realmente detectar o efeito da preferência por cada estilo, eu teria que recrutar participantes com base nessa preferência, e isso tornaria o processo de recrutamento muito, muito difícil, né? De recrutar uma amostra significativa de cada preferência por gênero. Então, a gente acabou focando só em recrutar com base em treinamento musical mesmo. Mas acho que é uma questão interessante para você, pelo menos, fazer essa pergunta no questionário, porque você está interessado nessa questão do treinamento, né? Comparar pessoas com treinamento musical e sem treinamento musical. Mas tem essa questão mesmo que você comentou da aprendizagem estatística, da mera exposição, né? Então, acho que essa questão da familiaridade é interessante de, pelo menos, ter essa informação aí no backup, alguma coisa assim, para, né? Se você encontrar alguma relação, assim, meio estranha, para você, pelo menos, começar a entender um pouquinho mais, assim, quem são os seus participantes, essa questão do contexto, né? De cada um deles. A gente sabe, não sei como é que é Princeton, mas várias universidades dessas principais aí têm estudantes internacionais do mundo inteiro, assim, né? Então, assim, imagino que familiaridade a rock, pop, seja uma coisa um pouco mais familiar no mundo inteiro, mas não sei como seria, por exemplo, com country ou qualquer outro estilo que seja mais comum para os americanos, tem algum tipo de familiaridade maior do que para alunos estrangeiros, né? Que a gente geralmente não faz essa distinção, assim, né? Então, eu imagino, assim, nesse contexto, talvez seja uma coisa bacana, assim, para ter, pelo menos, essa informação aí, né? Para você conseguir discutir esses resultados, né? Sim, com certeza. Aplicar esse questionário de preferência está nos planos. É essa a ideia, sim. E aí, Princeton tem um pool de participantes, não é dos mais diversos entre as universidades americanas, mas ainda assim tem bastante diversidade lá. E, enfim, Princeton tem programas fortes de performance, apesar de não dar diploma, né? Não é uma major, mas tem programas fortes de performance em música clássica e jazz. E pelo estudo da outra autora, a gente viu que existem familiaridade e preferência por vários outros estilos, e o country especificamente, na verdade, a gente selecionou porque era um dos menos preferidos entre os alunos de Princeton. Os menos preferidos era country e heavy metal, os dois menos preferidos. E como heavy metal é muito dependente do timbre, a gente ficou com o country como um estilo que é menos preferido pelos alunos de Princeton, apesar de ser um estilo extremamente popular nos Estados Unidos de forma geral. Então, essa era a ideia, basicamente. Eu imagino que tem alguma relação também, né, entre preferência e familiaridade, assim, né? Aqueles estilos que você não tem tanto interesse, você também não tem tanta preferência, então deve ter uma relação interessante, né? Por isso eu justo pensei, assim, né, nos alunos internacionais, assim, que talvez, sei lá, ouvirem em algum bar, em algum lugar, uma vez na vida só, alguma coisa, um country tocando ali de fundo, mas de fato não tem muita familiaridade, muita exposição, né? Essa questão dessa aprendizagem estatística aí que você mencionou, né? Então, é interessante até para entender um pouquinho melhor, né? Como é que funciona isso, né? E Sim, pelo que eu entendi na sua hipótese, você sugere que o pessoal que tem treinamento musical vai, assim, conseguir destacar ou identificar o estilo musical só, assim, no que você chamou, dos estilos só harmonizados, assim, né? Não precisa necessariamente de todos os timbres, né? Mas não sei, hein? E tem alguns, assim, pelo que você mostrou para a gente, assim, tem alguns que são bem... dá para identificar, assim, né? Eu
eu fiquei curiosa, assim, quero muito ler o seu trabalho Também no fiquei final. bem curiosa para saber seus resultados, viu, Mauro? Vai É ser uma muito Eu coisa. acho que interessante. eu acho que, lógico, que na versão completa vai ser muito mais fácil, mas essa versão só harmonia, eu estou super, super curiosa para saber o que vai dar. Eu fiz uma pilotagem super informal e eram com uma versão anterior dos estímulos que agora eu nem estou usando mais. E a pilotagem aí sugeriu que para ouvintes sem treinamento formal foi bem mais difícil. É. Só que, enfim, teve outras questões, né? Eu fiz a pilotagem por Zoom, Uhum. com um som que não era do Logic, era do Sibelius, que é pior, o timbre é bastante pior. Então, a gente vai ver aí o que que vai dar. E é uma coisa que deixa músicos bastante animados, assim. Uhum. Muito legal, parabéns, viu, Mauro? Muito legal mesmo. Obrigado. Acho que o Rafael está de mão levantada aí. Isso, pode abrir o microfone, Rafael, pode fazer sua pergunta. Opa, tudo bem? Olha, já vou parabenizar também o Mauro aqui. Eu acho uma área sensacional para pesquisar. Eu fiquei besta quando eu vi que esse tema ia ser abordado aqui. E o que eu queria falar por exemplo, aqui no Brasil tem o Luiz Tati, né, que trabalha essa questão, né, semiótica da canção, atensividade. E eu fico curioso porque é interessante como o que vai se desenvolver depois na música erudita, na música que a gente tem, né, como você referiu, urbana, você faz uma diferenciação entre quem tem uma diferenciação, quem consegue discernir melhor por ter uma instrução, mas é uma origem popular que vem dessa estruturação da harmonia e da melodia, né, na cultura, na canção e depois em outras modalidades. Qual que seria a pergunta exatamente? Não sei se eu entendi. Perdão. Tá bom, colocando o ponto da pergunta. Será que tem. Quais são as perspectivas para encontrar talvez uma tendência mais propriamente popular, né, independente de você ter uma instrução formal, para essa questão da musicalização, né, para ter essa diferenciação com a harmonia e com a melodia também, que acaba, como colocaram, tendo relação com isso, né? Eu acho que talvez isso tenha um pouco a ver com o que a Tenille estava falando da familiaridade com os estilos. Então, acho que a perspectiva seria talvez que um ouvinte sem tanta experiência com treinamento formal, mas com muita preferência ou familiaridade por algum estilo, consiga ter essa percepção do gênero, da harmonia e da expressividade da harmonia. Então, acho que vou ter que, vamos observar se realmente é o treinamento que faz a diferença ou se a familiaridade e a preferência pode também ter um efeito. E vai ser um pouco mais difícil observar a familiaridade e a preferência, porque, como eu falei, a gente não vai conseguir recrutar os participantes com base na preferência e na familiaridade, mas eu espero que, tendo os dados sobre a preferência dos participantes, dê para fazer alguma discussão sobre isso. E, bom, a gente vai ter que esperar para ver. Eu espero poder atualizar todos vocês quando for o momento. Bacana. Eu respondi, não sei se eu respondi a sua pergunta direito, mas... Não, tá, tranquilo. Valeu. Legal, obrigada, Rafael. Tem um pessoal aí parabenizando, dando parabéns pela apresentação. Professor Marcos Mesquita, mandando um abraço aqui no chat. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção e pela presença.
E, enfim, é uma alegria ter apresentado para vocês todos. A gente que agradece, acho que rendeu bastante, né, o tema, assim, super interessante. Mantenha-nos informados aí, a gente vai querer acompanhar, assim, o seu trabalho. Muito interessante, você de fato está expandindo muitas questões, né, indo para além dessas emoções básicas aí, né, que acabam sendo bem dominantes ainda, né, nessas pesquisas aí sobre emoção. Então, vai ser bem legal ler o seu trabalho, ver os seus resultados e continuar acompanhando aí a sua pesquisa. Obrigado. E acho que eu encontro alguns de vocês no SMPC em Portland, possivelmente. Esperamos conseguir ir. Pois é, temos vários trabalhos aprovados lá, mas a gente está com uma dificuldade aqui de verba para ir, né? Pois é, tá uma complicação realmente. Pois é. Mas Mas esperem. parabéns de novo, Mauro, viu? Parabéns pelo trabalho, muito obrigada por ter participado hoje. Obrigada, Tenille, por ter conduzido hoje. Eu estou longe, né? Estou aqui em Viena, por isso que eu pedi aqui, Tenille, socorro, vai que eu não consigo ficar até o final, mas deu tudo certo, que bom. Obrigada mais uma vez, Mauro. Vou deixar a Tenille finalizar, então. Depois a gente conversa com mais calma. Acho que é isso, né? Obrigada a todos que vieram, participaram. Acho que foi uma das palestras que a gente teve mais participantes aqui com a gente na sala, então foi bem legal. Obrigada a todos por terem comparecido, ficado aí até o final. Se a gente tiver mais alguma pergunta aí, levantem a mãozinha, senão a gente vai encerrando por aqui. Obrigada mais uma vez, Mauro. Obrigada a todos. A gente se vê mês que vem para mais uma palestra. Até mais, pessoal. Obrigado, até mais.